Boa noite, é com grande alegria que eu, professor Elton, estou aqui para mais uma live muito especial pelo tema. Nós que estamos celebrando como igreja o ano de São José, no dia 8 de dezembro, agora de 2020, Papa Francisco declarou que este seria o ano de São José. A igreja celebra desde o Papa Pio IX São José como patrono universal da igreja. Então, de maneira muito especial, o Papa Francisco, ele celebrando essa data histórica e profética, essa data tão importante para toda a história da igreja, do seu patrono universal, que é o glorioso São José, declara que este ano é o ano de São José. Então, quero convidar você que me acompanha durante essa live, você que verá essa live que ficará gravada aqui no meu perfil, a ter uma maior devoção a São José, abrir o seu coração para esta amizade com o Pai nutrício de Jesus, esse grande custódio, né, como vai dizer o Papa João Paulo II, o Redemptoris Custos, né, o guardião do Redentor, esse que é o custódio, né, do próprio Salvador Jesus, do nosso Senhor. E também quer ser o nosso guardião, quer ser o nosso mestre de vida interior, como dirá Santa Teresa d'Ávila. Então, que nós possamos nos abrir a esta santa devoção, que é a devoção a São José. Eu teria um convidado muito especial, que é o Frei Marcelo. Daqui a pouco ele estará conosco. Enquanto isso, eu quero introduzindo esse assunto, porque o tema de hoje é um tema muito caro, como eu dizia. Ele vem nos falar sobre a importância de nós consagrarmos, vivermos com consciência esse ano, sabendo que nós temos um grande defensor, um grande intercessor. Assim como nós temos Nossa Senhora, a Santíssima Virgem, a nossa grande intercessora no céu, mas o Senhor, na sua bondade infinita, nos deu também um grande homem, um grande intercessor, São José. Se Nossa Senhora foi escolhida, vai dizer os santos da igreja, como a mãe de Deus, a Theotokos, por ser a mulher mais santa que Deus fez, Deus também escolheu para pai de Jesus, aquele que seria o seu formador, aquele que seria o seu pai e educador aqui na terra, que ele queria ajudar a constituir a masculinidade de Jesus. Deus deu o mais santo de todos os homens nascidos de mulher. Você pode pensar, poxa, mas o Evangelho diz que é São João Batista, o homem mais santo nascido de mulher, mas São José. E o próprio Evangelho vai dizer depois que o menor, o mais pequenino, ele pode ser ele pode ser maior, né, do que João Batista ali, segundo o Evangelho. Então São José, ele é o homem mais santo nascido de mulher. Ele é aquele que foi escolhido para ser pai do Verbo encarnado. Então, depois do decreto Quemadmodum Deus do Papa Pio IX, no ano de 1870, nós como Igreja Católica, recebemos São José como patrono universal da Igreja. São José, que é também, na sua ladainha, nós temos ali uma invocação maravilhosa, que é o terror dos demônios. Por que São José ele é o terror dos demônios? Por causa da sua profunda humildade. E hoje o tema da nossa live é a respeito das virtudes de São José. São José, ele é o grande modelo de virtudes. Ele foi aquele homem que Jesus pôde olhar como filho, assim como todo filho olha para um pai, e o filho procura imitar o seu pai. José, ele era esse modelo, esse
modelador da masculinidade, da virilidade, mas também das virtudes de Jesus. Olha que maravilhoso. E ele também é modelo das nossas virtudes. Portanto, quando nós olhamos para São José, nós homens, e você mulher que nos acompanha, estou vendo aqui que eu já tenho a minha mãe e a minha cunhada me acompanhando. Você mulher, quando você olha para São José, você pode dizer: eu quero ser humilde como São José. Eu quero ser paciente como São José. Eu quero ser laborioso, eu quero ser trabalhador como São José. São José que também tem esse título, né, de São José operário, porque soube viver a laboriosidade, viver o trabalho cotidiano, o trabalho de suas mãos com virtude, com santidade. Então nós podemos olhar para São José, seja você homem, seja você mulher, seja você o estado de vida que você estiver, religioso, homem que se prepara para o matrimônio, homem que celibatário, seja qual for a sua vocação, nós podemos olhar para São José e desejar viver as suas virtudes, desejar ser moldado por São José, desejar como Santa Teresa d'Ávila desejou. Eu quero ter São José como meu mestre de vida interior, Santa Teresa dizia. E depois desse decreto, Quemadme Modum Deus, do Papa Pio IX, depois de 150 anos, agora no dia 8, no último dia 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição, Papa Francisco vem e declara: o ano que nós iniciamos é o ano de São José. Nós precisamos recorrer a São José a todo instante. Aqui em casa, por exemplo, nós colocamos aqui uma imagenzinha de São José que nós temos aqui, e nós colocamos uma caixinha de pedidos de oração a São José. E todas as vezes que nós temos algumas necessidades ou partilhamos com pessoas que têm necessidades, que vêm nos pedir oração, nós escrevemos e colocamos ali aos pés de São José. O próprio Papa Francisco tem uma atitude maravilhosa, devocional, ele que é muito devoto de São José. Ele tem a imagem de São José dormindo e ele coloca debaixo da imagem de São José ali seus pedidos de oração, e ele diz que São José, mesmo dormindo, ele cuida da igreja, ele vela pela igreja. Eu imagino que São José, muitas vezes como homem, né, eu sou casado e pai, São José muitas vezes acordava durante as noites, quando Jesus ali, bebê, Jesus ainda muito pequeno, na mais tenra idade, Jesus acordava durante as noites, e José deveria olhar para Nossa Senhora e dizer: não, deixa que eu vou lá, deixa que eu vou lá niná-lo, vou lá ver o que está acontecendo. E São José ficava ali olhando e adorando o Verbo encarnado, adorando Deus, olhando para Jesus, olhando para aquele menino que era o próprio Deus. É o mistério da nossa fé. São José provavelmente ali ninando o menino Jesus, fazendo com que ele se acalmasse, com que ele voltasse a dormir, olhava e dizia: meu Senhor e meu Deus. São José fazia adoração enquanto ninava o menino Jesus. E os santos da igreja foram extremamente devotos de São José. Se você está acompanhando essa live e sabe de alguém que é devoto de São José, compartilha. Traz essa pessoa também para essa partilha. Por exemplo, São Francisco de Sales, um grande santo, doutor da igreja, ele vai dizer: São José ultrapassou na pureza os anjos da mais alta hierarquia. Na festa de 19 de março de São José, o santo doutor celebrava a missa solene e convidava para festejar a São José todos os músicos e cantores de Annecy, na França. Num dia 19 de março, escreveu a Santa Joana de Chantal, Santa Joana, que é fundadora da Ordem da Visitação. Ele escreveu: minha filha, eu vos envio as ladainhas de São José, esse pai querido, nossa vida e nosso amor. Se não puder cantar, ao menos balbucie entre dentes as belas invocações. Aqui o livro de Dom Ascânio Brandão vai
nos trazer esse relato. São Jerônimo, outro santo doutor da igreja, maravilhoso, ele vai dizer: José mereceu o nome de justo, porque possuía de modo perfeito todas as virtudes. É maravilhoso a gente pensar que a igreja, quando ela olha para a vida de um homem, de uma mulher, olha para a vida de uma criança, como por exemplo o Carlo Acutis, né, que foi um menino que faleceu ali com 15 anos de idade, São Domingos Sávio, tantas crianças. E a igreja, quando olha para a vida de um servo, aquele que morreu em odor de santidade, em estado de graça, morreu na presença de Deus, servindo, doando a sua vida para Deus, a igreja primeiro pensa nas virtudes heróicas. A igreja vai estudar, vai se debruçar sobre a vida deste que está sendo estudado, a sua causa de santificação, e vai olhar para as virtudes. Foi uma pessoa paciente durante a sua vida? Foi uma pessoa laboriosa? Foi uma pessoa pura? Viveu a castidade? Foi uma pessoa justa? A igreja vai olhar para as virtudes destes homens e mulheres que estão passando por esse processo, sendo analisados pela igreja para ganhar a glória dos altares. A igreja vai olhar para as virtudes. E quando nós pensamos na vida de um santo, nós que temos devoções, por Santa Teresinha do Menino Jesus, por tantos santos, São Francisco, Santo Antônio, eu de maneira particular tenho devoção a Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, mas quando nós olhamos de maneira especial, eu não vou nem colocar aqui Nossa Senhora, a Santíssima Virgem, mas quando nós olhamos para São José, e a Sagrada Escritura o chama de o justo, quer dizer que ele era o modelo de todas as virtudes. Se nós podemos olhar para São Francisco e nos admirarmos da sua entrega, nos admirarmos do seu despojamento, do quanto São Francisco foi um homem que conseguiu se configurar a Cristo de maneira muito próxima, São José ainda é o mais santo de todos os nascidos de mulheres. Então nós podemos olhar para São José e desejar as virtudes de São José. É isso que eu quero insistir. No livro da vida de Santa Teresa d'Ávila, de Santa Teresa de Jesus, por exemplo, eu tenho aqui comigo as obras completas no capítulo 6 do livro da vida. Santa Teresa, ela vai narrar ali desde o início do capítulo todas essas suas dores, suas enfermidades. Santa Teresa, por exemplo, passou por um período desenganada da sua saúde. As irmãs até cavaram uma cova, imaginando que ela não iria passar daqueles dias. Tamanha a sua enfermidade, ela dizia que ela conseguia mexer apenas um dedo das suas mãos. Ela ficou por 3 anos paralisada. E ela vai dizer aqui, narrando todo esse sofrimento, todas essas dores, que ela começou a mandar celebrar missas e a fazer orações aprovadas, pois nunca foi amiga de outras devoções praticadas por certas pessoas, mulheres em especial, com cerimônias que, parecendo-me insuportáveis, lhes causavam devoção. Depois entendi que não convinham, mas que eram supersticiosas. Ela está falando aqui de uma maneira desequilibrada. Aquela pessoa que às vezes vai buscar uma devoção mais por uma crendice, mais por uma superstição, do que pelo desejo de intimidade com Deus através daquela intercessão do santo. E ela vai dizer assim: tomei por advogado e senhor o glorioso São José, encomendando-me muito a ele. Vi com clareza que esse Pai, Senhor meu, me salvou, encomendando-me muito a ele. Olha que interessante isso. Você que está passando por alguma dificuldade, talvez uma enfermidade, talvez um problema no matrimônio, talvez você tenha intercedido por alguém, rezado, amado alguém nas suas orações, alguém que está longe de Deus. Quando você reza ali, e muitas vezes você se encontra nesse conflito
de desesperança, de falta de fé, de falta até mesmo de caridade, olha para São José. Encomenda-te a São José. Como Santa Teresa, ela vai dizer: vi com clareza que esse Pai e Senhor meu me salvou, fazendo mais do que eu podia pedir, muito mais, tanto dessa necessidade como de outras maiores, referentes à honra e à perda da alma. Não me lembro até hoje de ter-lhe suplicado algo que ele não tenha feito, diz Santa Teresa. Espanta-me muito os grandes favores que Deus me concedeu através desse bem-aventurado santo, e os perigos tanto do corpo como da alma de que me livrou. Se a outros santos o Senhor parece ter concedido a graça de socorrer numa dada necessidade, a esse santo glorioso, a minha experiência mostra que Deus permite socorrer em todas. Olha que maravilha! Querendo dar a entender que São José, por ter-lhe sido submisso na terra, na qualidade de pai adotivo, tem no céu todos os seus pedidos atendidos. A palavra de Deus é muito clara quando diz que Jesus, quando estava no templo ensinando, depois de Nossa Senhora e São José tê-lo perdido, né, entre aqueles que estavam ali, entre os familiares, depois das festividades no templo, ao retornar ao templo, e Nossa Senhora, naquele diálogo com Jesus, Jesus fala: olha, eu precisava cuidar das coisas do meu Pai, mas a palavra vai dizer algo maravilhoso, que Jesus, mesmo ali ensinando para os doutores da lei, Jesus, ele acompanha os pais e lhes era submisso. Olha que maravilhoso. Jesus honrando os pais, ele vivendo o quarto mandamento. E Santa Teresa vai dizer, essa santa doutora da Igreja, grande mística, vai dizer que assim como na terra Jesus foi submisso a São José, a Nossa Senhora, mas de maneira especial estamos falando aqui de São José, no céu da mesma maneira. Tudo aquilo que São José pede a Jesus, Jesus realiza. Tem uma anedota, uma história muito bonita, de que um homem morreu, aquela história, né, que nós sempre ouvimos, e quando chega ao céu, ele se depara ali com São Pedro. E São Pedro, quando vai ali perguntar sobre a vida daquele homem, vê que ele morreu lutando por alguns pecados, contra alguns pecados, morreu tentando permanecer em estado de graça, mas que talvez por algumas situações da sua vida ele não entraria direto para o céu. E ele abre ali o livro da vida, começa a olhar, São Pedro começa a olhar ali, e aquele rapaz, ele se recorda de que São José, ele era o patrono da boa morte. São José é o patrono da boa morte, segundo a tradição da Igreja, porque ele teve a morte mais bem assistida de todos os tempos. Porque no seu leito de morte estava ali o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus, no seu leito de morte, chorando a sua morte, e Nossa Senhora, a Santíssima Virgem, no seu leito. Então ele é o patrono da boa morte, porque teve a morte mais bem assistida. E ele se recorda da sua devoção a São José. E ele recorre: eu sou devoto do glorioso São José. Chamem a São José, chame por favor São Pedro, chame a São José. E São Pedro ali chamando a São José, conversando ali com São José, falou: pai José, olha, esse teu filho está dizendo aqui que é seu devoto, mas eu estou olhando aqui, tem alguns adendos, algumas situações, não sei se ele consegue entrar. E naquele diálogo, aquele José olhando para a confiança daquele seu devoto, daquele seu filho, José fala: não, pode fazê-lo entrar, pode deixá-lo entrar. Daí Pedro falou: nossa, José, desculpa, pai, mas olha, aqui tem algumas situações que eu não sei o que fazer. São José fala assim: olha, se não deixá-lo entrar, eu vou embora.
Claro que é uma história, né? Mas é uma história bonitinha. Eu vou embora. Mas como, né? São Pedro falou, como, pai José? O senhor não pode ir embora. Não, não, eu vou embora. Se ele não puder entrar, se meu filho, meu devoto não puder entrar, eu vou embora. Mas, se eu for embora, eu vou levar a minha esposa comigo. A gente é casado, vou levar a Nossa Senhora. Não, São José, não pode fazer isso, por favor. E olha, Nossa Senhora, ela é rainha de todos os anjos do céu. Então, se eu for embora, Nossa Senhora vai embora comigo, minha esposa, ela vai levar todos os anjos consigo. Ah, e Nossa Senhora também é rainha de todos os santos, todos os mártires, todos os doutores. Ela vai levar todo mundo com ela. E ali São Pedro começou a perceber que o céu ia ficar vazio. Falou, tá bom, pai José, eu deixo o seu filho entrar. Uma pequena história, uma singela história, para dizer que aqueles que confiam em São José, como vai dizer aqui Santa Teresa, não são decepcionados. Nós precisamos, é claro que nós precisamos ter uma vida íntegra. Nós precisamos buscar a santidade, a exemplo de São José, não apenas confiar, né? Abusar da misericórdia dessa devoção, mas é um exemplo de confiança. Nós precisamos mergulhar na confiança de que nós temos alguém por nós. São José é por nós. E Santa Teresa d'Ávila, ela vai dizer algo maravilhoso também, continua dizendo a respeito de São José. Ela vai dizer aqui: só peço pelo amor de Deus que quem não me crê o experimente. Ou experimente, faça a experiência, vendo por experiência o grande bem que é encomendar-se a esse glorioso patriarca e ter-lhe devoção. As pessoas de oração em especial deveriam ser-lhe afeiçoadas. Não sei como se pode pensar na Rainha dos Anjos, no tempo em que tanta angústia passou com o menino Jesus, sem dar graças a São José pela ajuda que lhes prestou. Quem não encontrar mestre que ensine a rezar, tome por mestre esse glorioso santo, e não errará o caminho. Queira o Senhor que eu não tenha cometido erro por me atrever a falar dele, pois embora pregoando que lhe sou devota, em servi-lo e imitá-lo, sempre falhei. Que de maneira muito humilde, Santa Teresa vai falar, vai declarar a sua devoção e dizer: tome São José como advogado, eu tomei, tome São José como mestre de vida interior, você que deseja ter vida de amizade com Deus. Assim como Santa Teresa de Jesus nos ensina que a oração nada mais é do que um trato de amizade com Deus, um trato de amor com Deus. Escolha um bom mestre, alguém que lhe ensine o caminho, alguém que sabe o caminho de amizade com Deus, e ninguém melhor do que o próprio Pai de Jesus, o seu custódio, o seu guardião, o glorioso São José. Se São José, ele é o custódio do Redentor, ele é o guardião do Redentor, da cabeça da igreja, ele é o guardião de todo o corpo da igreja, ele também está aqui para nos guardar, para nos proteger de todos os perigos, de todos os males. Consagre o seu matrimônio a São José. Consagre a educação dos seus filhos a São José. Você que é educador, você que, assim como eu, é professor, consagre os seus alunos, consagre a sua profissão a São José. São José que vivia a sua profissão de maneira virtuosa, que trabalhava, que entendia que o seu trabalho era vivido de maneira diligente, ou seja, vivia com amor. São José que passou por aquele período de exílio no Egito, portanto, deixou o seu ofício de carpinteiro por um tempo e foi trabalhar com aquilo que ele encontrou no Egito. Imagina só as dificuldades que São José passou. São José viveu como virtudes esse tempo de provação. Viveu a virtude da laboriosidade, viveu a virtude
da diligência, viveu com amor, sabia que era pelo trabalho de suas mãos que Nossa Senhora iria se alimentar, que o menino Deus, o próprio Senhor Jesus, iria ter ali o alimento necessário para a sua sobrevivência, para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento através do trabalho de suas mãos. São José Maria Escrivá, ele vai dizer isso de maneira belíssima nesse livro aqui, que é um livro de homilias de São José Maria Escrivá. Ele tem um capítulo que ele fala a respeito da oficina de São José. O quanto o trabalho, por mais ordinário que seja, por mais simples, pode ser vivido de maneira extraordinária se nós vivemos com diligência, se nós colocamos amor naquilo que nós fazemos. Você ensine com amor. Você vai cozinhar, se você é dona de casa, faça com diligência, faça com virtude aquilo que lhe foi confiado. Se você vai passar um tempo com o seu filho, vai brincar, vai sentar no chão e ali se entreter com o seu filho, esteja ali sendo virtuoso naquele momento, amando, dê tempo, doando o seu tempo ao seu filho, como São José fazia. E os santos da igreja, eles insistem nessa devoção. Santo Tomás de Aquino, ele vai dizer: ora, São José esteve intimamente ligado à própria fonte da graça, Jesus Cristo, e à medianeira de todas as graças, Maria Santíssima. É como se vivesse em um mar de graças. Imagine só São José estando entre Jesus e Nossa Senhora. Ele estava na fonte de todas as graças e estava intimamente ligado ali como esposo, pelo matrimônio, ligado à medianeira de todas as graças. É como se vivesse num mar de graças. Quer pedir graças? Peça como quem confia. São José, assim como Santa Teresa d'Ávila diz no Livro da Vida, ele pode realizar. Não há nada que Santa Teresa tenha pedido a São José que ela vai dizer que não lhe tenha sido atendido. Nada que ela tenha pedido com confiança a este bom Pai. Na encíclica Quamquam Plures, de Leão XIII, que expõe de maneira profunda a doutrina sobre São José, desde os fundamentos ali dessa excelsa doutrina, vai dizer de maneira maravilhosa: a dignidade e glória e até a razão própria e singular de ser proclamado patrono da Igreja, de toda a Igreja, bem como modelo e advogado de todas as famílias e lares cristãos. Este é São José, vai dizer Leão XIII. É preciso que nós olhemos para a Igreja. A Igreja nos seus santos, a Igreja nos seus papas. Papa Bento XV, vai dizer de maneira belíssima também: ao cumprir meio século da proclamação, havia se passado ali 50 anos da proclamação de Quequadmodum Deus, do Papa Pio IX, e o Papa Bento XV vai dizer no seu moto próprio, Bonum Sani, recordou a necessidade e eficácia da devoção ao Santo Patriarca, propõe suas virtudes, de modo especial às famílias pobres e aos trabalhadores humildes, tão descristianizados em nossa época neopagã. E outros diversos teólogos, entre eles São Francisco de Sales, Santo Afonso Maria de Ligório, grande devoto de Nossa Senhora, escreveu belíssimas obras sobre a Santíssima Virgem, vai dizer também de São José: morreu de amor de Deus. Morreu de amor de Deus. É a crença comum que o Santo Patriarca morreu nos braços de Cristo antes dele começar seu ministério público. Jesus, em momento algum no Evangelho é narrado que José estava vivo. Em momento algum ele é citado no Evangelho depois da vida adulta, depois da missão iniciada ali do apostolado de Jesus.
iniciado em momento algum. Ou seja, a tradição da igreja nos ensina que provavelmente José faleceu quando Jesus ainda era muito jovenzinho, talvez criança, e vai dizer aqui, Santo Afonso Maria de Ligório, morreu de amor de Deus, morreu nos braços de Cristo, antes dele começar seu ministério público, com toda certeza, antes das bodas de Caná e por conseguinte antes da paixão do Senhor. José foi o homem humilde e oculto que desapareceu quando Cristo está prestes a iniciar a sua vida pública. Ele cumpriu à risca o que disse São João Batista em relação a Jesus. Importa que ele cresça e eu desapareça. Em momento algum nós veremos São José ser mencionado no Evangelho, depois que Jesus inicia a sua obra salvífica. Um homem que viveu o escondimento. São José viveu o silêncio, a grande virtude do silêncio, que é diferente do mutismo, é diferente da pessoa que se cala por falta de argumentos ou se cala porque se omite diante de alguma coisa. São José viveu o silêncio da sua humildade, o escondimento, pois sabia que era Jesus quem precisava aparecer. Esse é o grande santo, o glorioso São José, o patrono universal da igreja. Queria cumprimentar aqui meus grandes amigos, passando por aqui o Felipe. Um abraço, meu irmão. São José, ele é esse modelo de virtudes. Assim como disse aqui também São Francisco de Sales, São José, ele teve todas as virtudes, portanto, é alguém que nós podemos olhar para ele e desejar ser parecido com São José. Assim como o apóstolo Paulo disse, sede meus imitadores como sou de Cristo. São José poderia ter dito, se a sua missão fosse como foi a missão dos discípulos e dos apóstolos, proclamar aos quatro cantos, ir e evangelizar. Não, São José, a sua missão foi se esconder. Foi no silêncio da sua oficina, foi na vida de Jesus, na vida de Jesus que não é narrada, na vida de Jesus que é um mistério da nossa fé, a sua infância. José, ele poderia ter dito, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E o próprio Cristo, olhando para a figura de seu pai, José, seu modelo de masculinidade, modelo de virilidade, São José foi aquele quem forjou em Cristo o molde de homem, o molde de homem devoto, de homem que abria as Sagradas Escrituras, abria a Torá, como todo bom judeu, que Jesus, ele precisou ser formado por seus pais. Nós que temos tantas dificuldades nos dias de hoje para educar os nossos filhos, recorramos a São José como grande educador. Eu quero encerrar por aqui esta live agradecendo aqueles que passaram por aqui. Se você conhece alguém que é São José, alguém que é devoto desse glorioso santo, São José, nosso glorioso Pai, indique essa live, marque alguém que você conhece e que nós possamos, de maneira especial, hoje foi só uma introdução, durante esse ano eu quero me dedicar à divulgação desta grande devoção a São José. Assim como Santa Teresa d'Ávila diz no livro da vida, aqui no capítulo 7, tomei-o por meu advogado, encontrei um mestre de vida interior. Eu quero convidá-lo a fazer a experiência, mais do que ouvir dizer algo e se admirar e achar bacana, falar, nossa, que legal, São José, ano de São José. Não, experimente, queira experimentar essa amizade que nos conduzirá a uma amizade maior com o próprio Deus, que nos conduzirá a ter esta vida interior, porque São José é mestre de vida interior, como nos ensina Santa Teresa. Um grande abraço a todos, que Deus lhes abençoe profundamente e que São José possa rogar por nós.
Quero encerrar com uma oração de São José. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo do Senhor não vos valeu? Valei-nos, São José. Forte abraço, Deus abençoe.